Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, como é bom estarmos aqui, preparando-nos para o 33º domingo do tempo comum. Este já é o penúltimo domingo do tempo comum do ano C, que está se inspirando no próximo domingo, que será a festa de Cristo Rei. Então, esses últimos domingos do tempo comum, vai nos falar sobre os últimos tempos, os acontecimentos escatológicos, como nós vamos poder perceber hoje. O Evangelho é Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 19. E o tema escolhido para a liturgia deste domingo é o seguinte: com a nossa perseverança, salvaremos a nossa vida. Repito, com a nossa perseverança, salvaremos a nossa vida. Para compreender a passagem do Evangelho que vamos examinar hoje, é necessário recorrer a um episódio ocorrido cerca de 7 séculos antes de Cristo, quando Senaqueribe, o poderoso rei da Síria, em 701 a.C., depois de ter incendiado 46 cidades, também sitiou Jerusalém, e a cidade se viu perdida. Para grande surpresa, pela manhã, quando a batalha deveria começar, o acampamento de Senaqueribe estava deserto. O que tinha acontecido? Provavelmente o rei Ezequias havia pagado o seu tributo, mas a tradição pensava que Deus havia intervido. Então, isso levou os judeus a acreditarem que, no momento de maior perigo para Jerusalém, haveria uma intervenção divina que salvaria essa cidade. Isso também foi celebrado nos Salmos. Por exemplo, no Salmo 46, versículo 6, onde lemos, abre aspas, Deus está em seu meio, quer dizer, de Jerusalém, ela não se abalará. Veja só, Deus está em seu meio, ela não se abalará. Bem, a passagem do Evangelho que agora examinamos, como eu já disse, é o capítulo 21 de Lucas, dos versículos de 5 a 19. O contexto é posterior ao episódio da viúva, que está em Lucas 21, de 1 a 4, que oferece tudo o que tinha para viver no templo. Essa viúva faz uma oferta de tudo que possuía. E Deus não tolera uma instituição religiosa que, em vez de socorrer os mais pobres, se faz manter pelos mais pobres, sugando realmente, o sangue das suas veias. Vejamos então. O texto já está aparecendo de Lucas capítulo 21, versículos de 5 a 6. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Ora, queridos irmãos e irmãs, o templo era uma das magnificências da época. Havia começado a ser construído pelo rei Herodes, o Grande, com um esplendor inimaginável. O verbo grego usado significa admirar. Portanto, os discípulos ainda não romperam com esta instituição do templo. Eles admiram. No entanto, Jesus havia denunciado o templo como um covil de ladrões, lá no capítulo 19, versículo 46 de Lucas. É o que acontecerá então em 70 depois de Cristo, com o cerco dos romanos que vão minar toda esta maravilhosa construção. Prossigamos lendo agora os versículos de 7 a 8 do capítulo 21 de Lucas. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Assim, diante do anúncio da destruição do templo de Jerusalém, os discípulos não só não parecem assustados, mas quase excitados. Exatamente por quê? Porque eles sabiam que no momento de maior perigo, Deus interviria em defesa da cidade santa. Era isso que eles tinham em mente.
Mas para Jesus, Deus não intervém. Qualquer instituição que, em vez de ajudar a pessoa, a demole, a destrói, não está no plano de Deus e, portanto, só merece desaparecer. E Jesus responde empregando o imperativo: cuidado para não ser desenganados, afirma Jesus. Haverá um tempo em que muitos alegarão ter mensagens divinas, ser um Messias. Para fazer o quê? Ora, para restaurar o reino de Israel. O reino de Israel está extinto. Jesus não veio para reviver o reino de Israel, mas para inaugurar o reino de Deus. É disso que não podemos esquecer. Prossigamos agora lendo o capítulo 21, versículo 9. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus, usando a linguagem típica dos profetas, ao descrever as grandes convulsões da época, fala, abre aspas, quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados, fecha aspas. Ora, a mensagem de Jesus não é de forma alguma uma mensagem que cause medo. Tanto que no versículo 28, que não consta da passagem evangélica deste domingo, o evangelista escreve que Jesus diz, abre aspas, quando essas coisas começarem a acontecer, reerguei-vos e levantai a cabeça, porque está próxima a vossa libertação. Portanto, não é uma mensagem que pretenda aterrorizar, mas é o anúncio de uma libertação. Uma libertação que, no entanto, infelizmente, não será indolor. Por isso que Cristo afirma, preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Prosseguimos vendo agora os versículos de 10 a 11. E Jesus continuou, um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. É a imagem do que vem de repente. O terremoto vem de repente, a guerra, por sua vez, também traz fome, peste. Jesus diz, acontecerão coisas pavorosas e haverá grandes sinais do céu. Não no céu, mas sinais do céu. Ou seja, todos os fenômenos do céu, dos relâmpagos ao granizo, foram vistos e interpretados, naquela época, como sinais divinos. Pois bem, tudo isso fará parte desse processo de libertação por parte da humanidade. Todo poder baseado na dominação, na exploração das pessoas, especialmente quando isso é feito em nome de Deus, está destinado a desaparecer. Prossigamos agora com os versículos de 12 a 19. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Porque a adesão a Jesus por parte dos seus discípulos, com a radical subversão de valores, é um crime tão grave que consegue atrair o ódio de alguém. Daquelas instituições sagradas que foram a base da sociedade. Deus, pátria e família. Pois bem, Jesus denuncia que estes, que eram considerados valores sagrados, são, na realidade, valores diabólicos,
porque são contrários e inimigos do plano do Criador para a humanidade. E aqui está Jesus que diz: vos entregarão às sinagogas, portanto, à religião, aos cárceres e sereis conduzidos à presença de reis e governadores, isto é, a questão da nação, a pátria. Mas Jesus chega a dizer: sereis entregue até pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E alguns de vós matarão, sereis odiados por todos por causa de meu nome. O que isso significa? Deus, pátria e família são os três âmbitos que o poder absoluto é exercido. O poder de Deus através da instituição religiosa. O poder do rei ou governante na pátria. E também na família, onde o homem, o macho, era o senhor absoluto dos membros, da esposa aos filhos. Pois bem, Jesus veio para denunciar esses valores, que não são sagrados, mas são satânicos, e os substitui. Em vez de Deus, Jesus falará de Pai. Se em nome de Deus se pode tirar a vida de alguém, em nome do Pai só se pode dar a vida. Em vez de pátria, Jesus a substituirá falando do reino de Deus, ou seja, aquele espaço sem fronteiras, sem muros, sem limites, onde todos podem ser acolhidos. E mesmo em relação à família, até a família será substituída por Jesus por uma comunidade de ideais, não mais ligada pelo valor do sangue, mas pelo próprio ideal do amor. Lembra-se quando Jesus Cristo olha aqueles que estão ouvindo a sua pregação e diz: meu pai, minha mãe, meus irmãos, são todos esses que ouvem e põem em prática a minha palavra. Ele alarga o sentido de família. Portanto, ao poder absoluto da Deus, pátria e família, Jesus substitui por três valores sagrados que são distintos pelo amor generoso que se coloca ao serviço dos outros. Pois bem, depois dessa belíssima explanação, comentário de Frei Alberto Maggi, este biblista italiano que compartilha conosco suas reflexões, faço eu, Padre Telmo, as minhas considerações pessoais. E começo citando uma frase famosa de Jimi Hendrix, que viveu de 1942 a 1970. Jimi Hendrix foi guitarrista, cantor e compositor norte-americano. Hendrix dizia: quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz. Vou repetir. Quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz. Uma coisa é certa, queridos irmãos e irmãs, Jesus sempre foi um crítico do sistema religioso israelita, fundamentado sobretudo no Templo de Jerusalém, para onde acorriam os fiéis, ao menos uma vez por ano, a fim de realizar os seus sacrifícios, penitenciar-se e ficarem de bem com Deus. Por que Jesus era crítico desse tipo de religião? Muito simples, porque toda a religiosidade israelita era centrada no bom relacionamento com o templo, fundamentado em rituais e tradições. Enquanto Jesus veio inaugurar um novo modelo de relacionar-se com Deus, o seu Pai, precisamente a boa relação com os demais seres humanos. Vai afirmar em Mateus capítulo 25, versículo 40, todas as vezes que fizeste isso, quer dizer, matar a fome, saciar a sede, acolher o forasteiro, vestir o maltrapilho, cuidar dos doentes e visitar os prisioneiros, a um destes mínimos que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. O que é fundamental para Jesus não é se as pessoas são fiéis aos ritos, às tradições religiosas, à visita ao templo e aos seus sacrifícios. O tratamento, o cuidado, o amor e a atenção que dispensamos uns aos outros, fazendo-nos próximos àqueles que necessitam, é o que mais conta para Jesus. Por isso, as autoridades que dirigiam o templo e deles se aproveitavam, não podiam tolerar essa atitude de Jesus. No julgamento religioso que ele sofreu no Sinédrio, a acusação mais grave era sobre a sua pretensa intenção de destruir o templo,
como está lá em Marcos capítulo 14, versículo 58. Na realidade, o que Jesus anunciou não foi a destruição da religião, simbolizada pelo Templo de Jerusalém, mas a transformação dela. Essa passagem do Evangelho é para nós motivo de esperança. Sim, Jesus não deseja assustar e amedrontar os seus seguidores de ontem e de hoje. As crises que o mundo enfrenta são ocasiões especiais para o testemunho dos cristãos. Confiram lá em Lucas capítulo 21, versículo 13. No entanto, Jesus é realista. Ele constata que os cristãos sofrerão perseguições, calúnias, julgamentos, prisões e até mesmo a morte. Porém, tudo isso faz parte de um processo de libertação. Libertação dos poderes deste mundo, que não comungam com o reino de Deus. A sociedade atual é pródiga em concentrar as riquezas em pouquíssimas mãos, privilegiar e premiar mais o dinheiro especulativo aplicado em bolsas de valores, títulos bancários, papéis, criptomoedas, etc., do que o capital produtivo aplicado na geração de empregos e conhecimento. A sociedade de hoje, ela é pródiga em contribuir para produzir um exército de desocupados, fomentando um desemprego crônico que frustra a vida de milhões de pessoas, especialmente das mais jovens. A sociedade de hoje é pródiga em produzir uma massa imensa de seres humanos famintos, miseráveis e sem um mínimo de dignidade. É pródiga em destruir a natureza, a fim de manter uma produção cada vez mais intensa e supérflua. A nossa sociedade hoje é pródiga em gerar a emergência climática que vivemos, ameaçando a sobrevivência de bilhões de seres humanos, espécies, animais e vegetais por todo o planeta. A sociedade de hoje também é pródiga em provocar guerras, conflitos e violência que obriga milhões de famílias a se deslocarem, deixarem suas terras, casas e até mesmo países. Também a sociedade de hoje é pródiga em alienar as pessoas, estimulando o consumo de álcool, drogas, jogos eletrônicos, fumo e tudo aquilo que vicia e serve para distrair a mente daquelas pessoas deprimidas pela vida que levam. A lista, queridos irmãos e irmãs, é longa e poderia prosseguir, mas isso que já mencionamos basta. Diante dessa realidade, interroguemo-nos sobre as nossas atitudes. Primeiro, assumimos posições responsáveis, despertando em nós um sentido básico de solidariedade? Ou estamos vivendo de costas a tudo aquilo que possa disturbar a nossa tranquilidade? O que fazemos a partir de nossos grupos e comunidades cristãs? Finalmente, estabelecemos uma linha de ação generosa ou vivemos celebrando nossa fé à margem do que está acontecendo? Pense com todo carinho nessas questões que estamos propondo. Agora, você é convidado e convidada a me acompanhar nesta oração que a gente faz concluindo a meditação do Santo Evangelho. Você já está vendo aparecer na sua tela. Bom Deus, cujo reino é todo amor e paz, crie em nossa alma aquele silêncio que é necessário para que tu te comuniques a ela. Agir com calma, desejo sem paixão, zelo sem agitação, tudo isso só pode vir de ti, sabedoria eterna, atividade infinita, repouso inalterável, princípio e modelo de verdadeira paz. Tu nos prometeste esta paz pela boca dos profetas. Tu a fizeste vir por meio de Jesus Cristo. Tu nos deste a garantia com o derramamento do teu Espírito. Não permitas que a inveja do inimigo, a perturbação das paixões ou os escrúpulos da consciência nos façam perder este dom celeste, que é o penhor do teu amor, o objeto das tuas promessas, a recompensa do sangue do teu Filho. Amém. Muito obrigado de coração a vocês que nos acompanham sempre aqui nos finais de semana, nesta reflexão do Santo Evangelho Dominical. Beijo no coração de todos e até uma próxima ocasião, se Deus quiser.